Bom dia, amigos. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Ontem, no vídeo da noite, disse que era setembro, 1º de setembro, um mês foi o erro de ontem à noite. Mas houve piores. Eu já cheguei aqui nessa bancada há poucos dias atrás, já dizendo que era 2018. Pois é. Mistérios da mente humana. Hoje, sexta-feira, 2 de outubro de 2020, uma sexta-feira preocupante, para dizer o mínimo. Claro, a notícia principal não poderia ser outra: o anúncio de que Donald Trump, sua esposa e mais alguns auxiliares, secretários, estão com o Covid-19. Matéria rodou pelo mundo inteiro e fez bolsas caírem lá na Ásia. Na Austrália, por exemplo, as bolsas nos Estados Unidos caíram também. Os futuros sobre os principais índices de ação dos Estados Unidos, como a S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, caíram quase 2%. Os contratos futuros de ações dos Estados Unidos sofreram uma queda, claro, depois que o presidente Donald Trump anunciou ontem que havia testado positivo para o coronavírus. O mercado de ações australiano também caiu 1%. Um cenário semelhante também experimentou o mercado europeu, ou os mercados europeus. O presidente dos Estados Unidos anunciou na noite de quinta-feira que ele e sua esposa Melania Trump testaram positivo para a Covid-19 e que iniciaram o processo de quarentena e recuperação imediatamente. Bem, aqui começam os problemas, tanto para os apoiadores de Trump como para os analistas independentes. O que acontecerá agora? Trump ainda tem, em teoria, 3 debates: em Wisconsin, Arizona e Flórida. E aí, como ficará? É o que todo mundo se pergunta hoje. Trump não poderá participar do debate? Estará em quarentena. Bem, isso acarretará prejuízo? Muitos já estão dizendo que sim, porque são estados importantes para a vitória tanto de um quanto de outro, para a vitória de Trump quanto de Biden. Não haverá debate, pelo menos não entre Trump e Biden. É claro que a esquerda se aproveitará disso, fará, como a mídia tem feito, parecer que o primeiro debate foi o decisivo e Biden venceu. Bem, acontece que nós já tivemos um precedente há pouco tempo que provaram que certos debates não influem nem contribuem. O nosso, por exemplo, Bolsonaro não participou de debate nenhum, enquanto esteve acamado por conta do atentado sofrido em Juiz de Fora. E isso não lhe trouxe nenhum prejuízo, pelo contrário. Eu, particularmente, penso que esses debates, na fórmula em que se encontram, servem apenas para realçar o candidato da oposição, como aconteceu, aliás, no último debate, no primeiro debate desta semana. Donald Trump foi interrompido inúmeras vezes. Mais de 100% das vezes em que foi interrompido o candidato adversário. Um desgaste desnecessário, já que a mídia, toda ela, comanda o espetáculo, a grande mídia, e sempre fará com que o candidato conservador tenha dificuldades, pareça ter mais dificuldades do que o seu opositor. Bem, esse é só um aspecto, mas acontece que a insegurança surge, é natural. Tanto é que as bolsas já despencaram.
As bolsas despencaram não porque o pequeno investidor, apavorado com o que pode acontecer, foi lá e simplesmente vendeu os seus ativos. É um jogo, é uma dança. Os maiores, os grandes investidores do mercado financeiro é quem determinam se a bolsa subirá ou descerá. Esta queda favorecerá a muitos tubarões. Uma vez as bolsas despencando, os ativos ficam baratinhos e os tubarões compram para daqui a pouco vender na alta. É assim que a coisa funciona. É simples, é como somar 1 mais 1. Tem gente que se confunde com o resultado, mas para a maioria das pessoas é muito simples. 1 mais 1 é 2, ponto. Aqui no Brasil poderá acontecer o mesmo, já que a nossa bolsa, quase sem problema algum, anda despencando, está na casa aí dos 94 mil pontos. Pode até chegar aos 90, quem sabe? Seria sim uma sexta-feira apocalíptica. Bem, vamos aguardar. Mas o fato é esse: Donald Trump não participará de debates. A preocupação real não é em relação aos debates. Todo mundo sabe o que Trump fez e todo mundo que decidiu votar em Trump não mudará de opinião. O problema é a saúde de Donald Trump. Ele tem, se não me engano, 74 anos. E isso não é pouca coisa. Esse é que é o problema. É aí que mora o perigo. E como tem gente hoje, lá nos Estados Unidos, gente que tentou tirar Donald Trump da cadeira presidencial desde o primeiro minuto, saudando, dando vivas ao Covidão. Pois é, vamos rezar para que Trump consiga se sair dessa numa boa, como se saiu o presidente Jair Bolsonaro. Porque a esquerda pode torcer para o Covidão, mas tanto Bolsonaro aqui como Trump lá, certamente tem um recurso muito importante. Fé em Deus em primeiro lugar, claro, e cloroquina. Logo, logo Trump estará numa boa de novo, com certeza. Bem, eu estou tentando acalmar aqui os amigos do canal, mas sim, há sim sempre uma ponta de preocupação. Por isso que falei, a idade de Trump e toda, digamos assim, todo o pensamento negativo gerado pela usina do ódio nesse momento. Tem muita gente que quer ver Trump pelas costas, claro, não é preciso dizer. Bem, eu falei em sexta-feira apocalíptica, mas apocalíptico mesmo. Isso sim nos dá uma noção do que é o apocalipse. Veio lá de Roma, uma notícia surgida lá em Roma. Vamos só fazer a nossa baldeação para dar a notícia. Muito bem? Baldeação realizada com êxito. A notícia é a seguinte: o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo reuniu-se com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. Bem, na pauta, a matéria do Infobae diz que as conhecidas divergências quanto às relações com a China, o Cáucaso, o Oriente Médio e o Mediterrâneo Oriental. Pois é, por que digo que isso é uma notícia apocalíptica? Porque dá a medida dos tempos em que estamos, onde tudo se inverteu. O bom se tornou o mal se tornou o bem e assim por diante. Sim, estamos vivendo uma inversão diabólica, porque, pasmem, senhores, um leigo, um secretário de Estado, um político, vai à Santa Sé pedir para que os homens de fé, ou pelo menos que deveriam ser homens de fé, deixem de apoiar um regime desumano que tem colocado pessoas religiosas em campos de concentração para que deixem de ser pessoas religiosas. O principal
ponto da pauta a ser discutido entre Estados Unidos e Vaticano é esse. Os Estados Unidos, o governo Trump, está implorando ao Vaticano que pare de apoiar um regime comunista que pratica aborto em escala industrial, coloca pessoas em campos de concentração, usa dos campos de concentração também para a mão de obra de muitas de suas empresas e cerceia a liberdade de expressão, não só no continente, como também agora em Hong Kong, e ameaça todos os seus vizinhos no mar da China Meridional. Pois é, o governo norte-americano está pedindo, implorando para que o Vaticano desfaça um acordo que fez há 2 anos, que passou a Igreja Católica para o controle do Partido Comunista. Bem, isso de per si já nos dá a dimensão do apocalipse em que vivemos, porque o Vaticano, que deveria ser fiel ao magistério da Igreja e, sobretudo e acima de tudo, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, deveria ser o primeiro a condenar as atrocidades da China. Não obstante, foi o primeiro a unir-se com a China. Se isso não é o apocalipse, meus caros, eu já não sei o que poderia ser. Pois é, mas vejam, na pauta também estão temas sensíveis, como, por exemplo, o Cáucaso. Se formos aqui ao mapinha, o que temos no Cáucaso que pode preocupar ou interessar o Vaticano? A disputa, o conflito, a guerra entre entre Armênia e Azerbaijão. E tudo o que envolve os interesses da Rússia e da Turquia. Mas há mais. O secretário do Vaticano também colocou na pauta a questão do Oriente Médio. O que é a questão do Oriente Médio? O acordo de relações harmônicas ou normais entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein. O Vaticano é contra. Sim, o Vaticano não quer que esse acordo prospere, porque, segundo o Vaticano, isso traria muito prejuízo ao povo palestino. Mas é claro que o motivo é bem outro, como eu já venho comentado nesse canal. E, por fim, o último assunto da pauta, o Mediterrâneo Oriental. O que tem no Mediterrâneo Oriental? Tem a bacia de Leviatã e um elo muito forte entre países como Israel, a quem pertence o gás de Leviatã, o Egito, que está cada vez mais alinhado com Israel e os Estados Unidos, e um pouco mais acima, claro, a Grécia, porque a união desses 3 países poderá, daqui a pouquinho, levar um gás super barato para a Europa. O Vaticano é contra, porque certamente trabalha para os interesses de Vladimir Putin, o que não seria nada de estranhar. Mas mais do que isso, amanhã depois um gasoduto poderá levar gás da bacia de Leviatã para países árabes, como, por exemplo, Emirados Árabes e Bahrein, por um gasoduto, por terra. E, por outro lado, o petróleo desses países também para um porto de Israel e, rapidamente, um petróleo também muito barato para a Europa. Isso sim fere os interesses do Vaticano, que não quer mais saber de petróleo nesse mundo. Quer impor um regime autoritário, o regime da matriz energética. O Vaticano promete, ou melhor, já ameaçou escravizar os países pobres que não se prepararam e não teriam condições para sair dos combustíveis fósseis para os chamados combustíveis limpos da noite para o dia. Pois é,
Tudo isso é interesse do Vaticano. E quem diria um Estado laico pedindo para que o Vaticano seja um pouco mais coerente com a sua fé. E não será. É isso aí, meus amigos. Isso sim é apocalíptico. Vamos torcer, vamos rezar para Donald Trump se recuperar e não enfrentar novos problemas daqui até o 3 de novembro. Se bem que esse é outro gravíssimo problema. As eleições norte-americanas são como uma crônica da fraude anunciada. Todo mundo sabe que ela será fraudada. E ainda estão insistindo nessa história. Eu, se fosse americano, estaria levantando agora, nesse momento, minha bandeirinha de intervenção militar. Mas quem sou eu, não é mesmo? Até depois, amigos.